Olá! A farmacocultura consiste na aplicação de substâncias farmacêuticas em determinados pontos de acupuntura. É uma técnica rápida e que permite a permanência do estímulo nos pontos por mais tempo. É possível utilizar diversas substâncias, como vitaminas, anestésicos e outras soluções. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora doutora Ana Maria Quesada e a sua aluna, a Poliana Linhares Sala, para entender as aplicações da farmacocultura na área da medicina veterinária, principalmente em pets. É daqui a pouco, não saia daí. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, doutora Ana Maria Quesada e a sua aluna, Poliana, e também o Sushi, que está conosco hoje, que vai ser aplicado, a farmacocultura nele, que nós vamos estar demonstrando isso já no segundo bloco. Professora, é um prazer imenso recebê-la em nossos estúdios, realmente é uma honra tê-la aqui em nossos estúdios, para que a senhora possa comentar com a gente um pouquinho sobre essa técnica que nós achávamos que era só para humano, né? A acupuntura, quando se fala em acupuntura, a gente pensa que é o quê? O uso da técnica no humano. E a gente esquece que pode ser utilizado com benefícios também para os animais, inclusive nos pets. Então, muito obrigada pela participação. Eu gostaria que vocês começassem comentando o que é essa farmacocultura e de que forma que a gente pode aplicar isso em animais como o Sushi. Bom, a farmacocultura, ela é uma das técnicas da acupuntura, que é uma técnica também milenar da medicina tradicional chinesa. Você colocou, que a acupuntura não é só para seres humanos. Na verdade, a acupuntura começou com os animais. Essa técnica começou na China, não se sabe direito como ela começou. Existe uma lenda de que ela começou com a observação que os soldados fizeram, que a ponta da flecha no cavalo melhorava algumas questões de saúde do cavalo. Então, a partir dessa observação, eles começaram a estimular esses pontos com agulhas. Então, isso é uma lenda, não está provada ainda que foi assim que surgiu, mas é uma grande possibilidade. Então, a acupuntura surgiu em cavalos. Então, ela realmente pode ser aplicada tanto em seres humanos quanto em animais. Já a farmacocultura, ela associa uma técnica alopática, que são os medicamentos, com a acupuntura, na tradicional medicina chinesa. Medicamentos utilizados para vários propósitos. Os que têm mais funcionado são os tranquilizantes e alguns hormônios. E a farmacocultura, ela preconiza que se administre o fármaco em doses mais baixas. Bem mais baixa, em torno de 1/10 da dose terapêutica tradicional. Então, ela apresenta essa vantagem de diminuição de efeitos colaterais e diminuição de custo também. Então, é uma técnica bastante interessante e bastante importante para o uso na clínica, tanto para os animais quanto para os seres humanos. Técnica segura. De saúde única, né? Exatamente, saúde única. Isso mesmo. Poliana, recentemente você defendeu a sua dissertação de mestrado utilizando exatamente esse método, não foi? Conta pra gente um pouquinho o que era essa pesquisa e que resultado que você conseguiu alcançar. Quando eu entrei para fazer o mestrado, quando eu tive a honra de ser orientada pela professora, ela tinha esse trabalho, ela gostaria de trabalhar, e como eu queria trabalhar na área de pet, eu abracei o trabalho. Foi um trabalho muito trabalhoso, realmente. Foi 2 anos, professora, de muito trabalho, porque as práticas eram muito longas de cada animais. E o que a gente observou é que teve um resultado muito bom, foi além do que eu acho do que esperado, né, professora? Isso. Então, assim, na literatura a gente encontra poucos casos de felinos, de gatos. E a gente conseguiu fazer. O pessoal tinha... Não sei se é porque é um animal um pouco mais difícil de ser
eu acho que manuseado, né? E assim, muita gente fazia mais, a gente tem mais trabalhos nos cães. Então a gente conseguiu fazer em cães e gatos. Vocês fizeram um comparativo entre os dois no trabalho ou não? O trabalho ali acabou sendo direcionado, apesar de vocês terem aplicado a técnica para os dois? Na verdade a gente acabou fazendo, né, professora, comparativo em relação em qual medicamento teve mais efeito, se for no cão ou no gato, e quais etapas que foram feitas 4 etapas de cada animal. Então a gente conseguiu fazer esse comparativo também. Mas por que assim? Por que fazer a farmacocultura no animal? Ele teria sim uma indicação específica? No projeto de pesquisa que vocês desenvolveram, né? Vocês selecionavam qualquer tipo de animal ou eram específicos que tinham algum quadro patológico, alguma doença específica que ia ter benefício? Não, na verdade, assim, a gente usou os animais do hospital veterinário mesmo, que eram clientes do hospital veterinário. E como depois do trabalho, então como ele era em 4 etapas, cada etapa em uma vez por semana, então ele tinha uma duração de 1 mês. E o benefício, assim, a gente era, como que a gente pode falar? Pela pessoa tá não emprestando. Voluntário. O voluntário está cedendo o animal, então a gente fazia a castração desse animal. Nós usamos animais saudáveis, né? Animais candidatos à castração. Então nós solicitamos ao tutor que doasse seu animal para utilizar nesse projeto em troca da castração gratuita. E nós explicávamos todos os procedimentos, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e o tutor aceitava então participar, tendo em vista que seu animal seria depois castrado gratuitamente. Nós colocamos para ele todos os riscos, é uma prática que não tem risco, vamos dizer, até hoje não tem nenhum riscos para o animal, não tem registro, mas pode acontecer, porque nós utilizamos fármacos tranquilizantes, fármacos que já são usados como tranquilizantes na prática do dia a dia. Pelo menos 4 fármacos nós utilizamos em cada animal, então foram 8, vamos dizer, 8 tratamentos. Foi um trabalho realmente que deu muito trabalho. A Poliana sofreu muito, né? Esse trabalho, essa medicação que é tranquilizante, não era com o objetivo de fazer anestesia. Então, a anestesia do procedimento da castração não era por farmacopuntura, era procedimento normal. Não, é que assim, a justificativa realmente do trabalho era o quê? Tem muitos animais que vai fazer algum procedimento numa clínica, alguma coisa que é um animal, ele se mostra agressivo, ou ele fica um pouco nervoso, ansioso, e a gente quis o quê? Mostrar que talvez precisasse de uma tranquilização desse animal, mas que não precisasse ser uma tranquilização química de dose cheia, que a gente fala, né, que é a dose total para aquele indivíduo. Então a gente queria o quê? Testar essa dose de 1/10 de dose. Para quê? No acuponto que ele tivesse, a gente testou para ver qual seria o resultado desse fármaco no acuponto, se ele teria ou não a comparação dele feito como se fosse, no caso que a gente fez, o intramuscular, né? Como é praticado já normal nas clínicas de rotina. Então a gente quis fazer o comparativo, se a acupuntura, né, no fármaco, no acuponto, ele tinha o mesmo efeito que o... Tem alguns animais que são de risco, vamos dizer idosos, como é o caso do sushi, né? Animais gestantes, animais com enfermidades muito graves, animais que estão anêmicos, animais que, se você fizer uma dose cheia do tranquilizante, como ela disse, corre o risco de óbito. Então, nós queríamos ofertar uma técnica desse tipo, uma técnica que permitisse o uso em animais idosos, animais gestantes, animais cardiopatas, animais que têm um risco aumentado. Você diminui a dose em 1/10. Então, você pode utilizar no paciente gestante, no paciente cardiopata, no paciente que tem problema renal, ou mesmo nos idosos. Vamos dizer, as técnicas tranquilizantes tradicionais, elas são restritas, são perigosas. Sim. Então, a gente pode usar a farmacopuntura nesses pacientes. Ela é bastante útil. Ou então não há necessidade de fazer uma tranquilização poderosa. Você quer tirar sangue, por exemplo, do paciente. Sim. Ou você quer fazer uma radiografia. São procedimentos que não são, vamos dizer,
muito doloridos, mas para alguns animais pode ser estressante, principalmente animal que já é nervoso. Eu cito, por exemplo, um pincher, que já é um animal estressado. Então você faz uma técnica simples, barata, rápida, para fazer uma coleta de sangue, para fazer uma radiografia, e o animal se recupera rapidamente. Então, para essas indicações, é uma técnica excelente. O que chama atenção, né, que, por exemplo, a gente tem várias especialidades hoje que podem fazer a acupuntura. Né? Então, você tem o dentista, tem lá o fisioterapeuta, o médico veterinário, enfim, várias especialidades que permitem. Qualquer uma dessas especialidades que tenham a acupuntura pode fazer farmacopuntura em pet? Ou não? Seria uma coisa específica só do médico veterinário? Só do médico. Ela é uma prerrogativa do médico veterinário. Eu nem recomendo que leigos façam, porque ele tem o ponto específico, ele tem a dose específica, ela tem o efeito do fármaco vai ser similar à da dose terapêutica. Se o animal passar mal, vamos dizer assim, que isso pode acontecer, Sim. o profissional tem que estar preparado para atender o paciente. Reverter alguma coisa, né, que tenha acontecido então, no animal. Nem pode ser feita por leigos. Né? O que você pode fazer, o que o leigo pode fazer, que a gente chama de leigo, é quem não é médico veterinário. Sim. É estimular o acuponto de outras formas. Sem utilizar agulha e sem utilizar medicamento. Apenas até com o dedo mesmo. Com o dedo, fazer pressão, massagem. Aí ele pode. Inclusive nos seres humanos, né? Perfeito, perfeito. E o Sushi é muito bonzinho, ele acostuma sempre aplicar a técnica nele? E assim no ambiente de entrevista ele está acostumado também. Ele já é ator. Ele já é ator. Olha só que E o Sushi, ele é tranquilo, ele não dá pinguinho de trabalho. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho a história do Sushi, como que o Sushi veio parar no projeto de pesquisa e principalmente como a Poliana se tornou tutora do Sushi. Na verdade, o Sushi, ele foi abandonado, né, no Parque Industrial aqui em Moarama, e ele foi achado no lixo mesmo. Aí ele foi recolhido pela ONG, e eu lembro que eu estava atendendo um outro cachorro. E logo que eu vi ele, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Porque era um caso muito difícil. Porque ele já era idoso, ele tinha um problema oftalmo muito, acho que já avançado. E principalmente um problema de pele, entre seborreias, entre várias dermatites. Então, assim, aí eu falei assim, não, Aí eu chamava ele de velhinho. Vou cuidar desse velhinho. E daí a gente fez todo o tratamento, eu consegui ter um resultado muito bom com o tratamento dele. E eu precisava dar uma entrevista. E daí eu precisava levar um cachorro. Daí eu falei, eu vou levar o velhinho. Vamos ver, que ele é tão comportadinho, né? E levei. E era engraçado que eu chegava na ONG todo dia e ele ficava lá latindo. Enquanto eu não fosse lá passar uma mãozinha nele. Aí eu trouxe ele um dia antes pra mim dar um banho. Acabei que a gente falou, ele é tão bonzinho, ele é tão querido, vamos adotar. Aí eu fiz a adoção, né, responsável pela ONG, onde eu sou a veterinária lá. E ele só fez com que a gente ficasse ainda mais feliz, né? E ele é bonzinho assim, ó. Eu acho que é um caso, né, professora, que nem precisa de fazer uma não precisa tranquilização. Só trouxe ele para demonstrativo mesmo, de tão bonzinho que ele é. E tem vários cachorros, na verdade, na mesma situação nessa ONG, não é verdade? E assim, quem está em casa, que gostaria de ter um companheirinho, assim como o Sushi, o que tem que fazer? O que é necessário? Na verdade, assim, a ONG, nós prezamos muito a adoção responsável, né? Então, a pessoa não é simplesmente chegar lá e adotar um animal, ela assina um termo de responsabilidade de adoção. Esse termo tem como se fosse um contrato. Então, se a pessoa realmente não fizer o que está naqueles termos, ela pode mesmo responder judicialmente. Então, assim, o que a pessoa... eu quero adotar um cachorro ou um gato, só pode... Lá no canil, né, que é lá no aterro sanitário, e levar comprovante de residência, RG, CPF e querer ter um amiguinho pro resto da vida. Cuidar bem dele.
Isso mesmo. E daí ele ganha um lar, né? E fica super bem igual o sushi. Às vezes as pessoas pensam também que lá só tem animal feio, mas lá tem animais muito bonitos. Muito lindos. Muito bonitos mesmo. E vale a pena, né? A maioria já vai castrado, né, Poliana? A maioria vai castrado. Se o animal não é castrado, vamos supor, se é no caso de maioria filhotes, né? Que a gente caça um pouquinho mais, né, mais velho, dependendo se a pessoa quer logo que desmama e já quer levar para casa. A gente dá o vale castração. Então, a castração pela ONG é gratuita. Então, se o animal não vai ser castrado, ele recebe esse vale castração, depois ele retorna com o animal e nós fazemos a castração. Gratuitamente. Excelente. Bom, vamos conhecer um pouco sobre a técnica, então, a farmacocultura. Claro. Poderia, professora, mostrar pra gente que agulha que é utilizada e como que descrever um pouquinho esse procedimento, Com né? certeza. Essa aqui é a agulha de acupuntura. Você pode estimular esse acuponto. Vou me levantar aqui e vou mostrar onde que é o acuponto. Naturalmente, a farmacocultura, ela pode ser utilizada em vários pontos de acupuntura. No caso do projeto da Poliana, nós escolhemos um acuponto chamado Intan. Esse acuponto fica entre as sobrancelhas, tanto do animal quanto da pessoa. Ele é um acuponto de tranquilização. E só o estímulo desse acuponto já faz com que o animal, ou o ser humano, fique tranquilizado. Você pode estimulá-lo por pressão, né, com o próprio dedo ou polegar. É entre as sobrancelhas, como eu estou mostrando. No caso do ser humano é aqui. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos. Se o namorado estiver muito nervoso, você faz uma massagem aqui entre as sobrancelhas. Então, também você pode estimulá-lo. Então, em casa, se o animal está muito agressivo, ansioso, estressado, você pode estimular o acuponto aqui com o dedo. Isso não tem contraindicação e não precisa ser profissional para fazer. E ele também pode ser estimulado com agulha de acupuntura, somente a agulha. Só que eu não recomendo para leigos. Aí já tem que ser um profissional. Embora ela seja muito fina, né, ela pode lesar algumas estruturas. Então, o importante é que seja realmente um profissional. Então, apenas a agulha de acupuntura já é suficiente para estimular o acuponto. Então, ela é muito simples de colocar. Doeu, mamãe, doeu. Ponto, já foi. E você pode deixar a agulha de acupuntura pelo tempo necessário para fazer o estímulo, pode até girar, tem várias técnicas. Uma técnica que a gente utilizou mesmo no projeto foi a técnica utilizando uma agulha e seringas comum. Eu sempre digo que para o clínico veterinário, no seu dia a dia da sua clínica, ele pode utilizar perfeitamente essa técnica. Ele calcula a dose terapêutica tradicional, vamos dizer, tem vários fármacos, e ele divide por 10 a dose que ele calculou. Esse 1/10 da dose ele coloca dentro da seringa, acopla a agulha. Eu recomendo esta agulha, porque ela é bem fininha, então não vai doer tanto, né? E basta colocar a agulha pode ser conectada já com a seringa ou pode ser sem a seringa. Então, muito suavemente, né? Pronto. Doeu um pouquinho. Pronto, mamãe, pronto. E aí só injetar o fármaco. Então, eu não recomendo que leigos façam. Você viu mesmo o sushi sendo extremamente dócil, né? Sim. Doeu, ele reagiu. Tá? Então, a gente não recomenda. E depois que a substância é colocada, ela vai ficar tipo subcutâneo, isso fica aquela papulazinha. Isso, ela vai fazer, na verdade, uma compressão também no ponto, né? Porque ela vai... Eu não sou acupunturista, mas eu tenho uma amiga acupunturista que foi quem me ensinou essa técnica. E eu perguntei isso para ela. Eu disse, o fármaco fica no subcutâneo? Ela disse, não, ele fica no acuponto. Então, em acupuntura jamais se fala que subcutâneo ou intramuscular, não. Olha, ele está no acuponto. Viu? Aprendi uma nova. Eu também, eu fiquei impressionada, né? Para mim está no subcutâneo, exato. Mas na verdade não é, ele está pressionando o acuponto. E daí nesse caso, no acuponto, a gente faz a estimulação para dissolver o líquido do local? Não, você mantém o fármaco lá. Tá? E ele age como a dose terapêutica tradicional. Se o fármaco ele faz uma tranquilização de 2 horas tradicionalmente,
No acuponto também vai ser uma tranquilização de aproximadamente 2 horas. Depende do fármaco que você está utilizando. Então, você desculpa a vovó, viu? Desculpa a vovó. Vovó deu uma picadinha, foi? Vovó, né? Ok. E assim, geralmente quando se faz esse tipo de técnica, os animais chegam a dormir? Eles dormem ou não? Relaxam a tal ponto de... Teve muitos animais Depende muito do fármaco. Depende de como no nosso trabalho nós utilizamos 4 fármacos, né? Trouxe foto não, né? Foto não trouxe. Eu trouxe o meu trabalho. Trouxe, né? Então teve alguns animais que dormiam mesmo. Assim, como as etapas, os nossos avaliadores às cegas, eles ficavam a cada 20 minutos avaliando os animais. E quanto tempo, assim, de intervalo? Por exemplo, de uma aplicação, foram 4 aplicações que vocês fizeram? Semana. Uma semana. Exatamente uma semana. Então, a gente sempre estipulava ou uma segunda ou uma terça-feira. Então, era para aquele animal, ele sempre era segunda-feira. E geralmente vocês observavam que nesse período de uma semana todo, o comportamento do animal modificava? Não, na verdade eu acho que era durante a... Só durante a ação do fármaco. Só durante a ação, Muito interessante. A técnica é interessante. Esse é um dos acupontos mais utilizados, mas tem outros. Tem vários. Eu estava estudando, né, no momento que a gente fez o levantamento da pauta, que talvez na patinha também é aplicado algumas coisas para gato, felino... Nós estamos fazendo alguns trabalhos sobre autoemoterapia em pontos de acupuntura. Tem um acuponto, deixa eu mostrar no sushi aqui, que ele também tem no ser humano, não é só nos animais, que ele é chamado de analgésico universal. Ele é aproximadamente aqui. O estímulo desse ponto faz a analgesia, ou diminui a dor. Isso também é válido para o ser humano, que fica na mesma posição. Aproximadamente aqui. Tá? O acuponto, esse aqui também. Nós também estamos trabalhando com esse acuponto como um analgésico, a gente está trabalhando. Nesse projeto é cães também? Ou Por enquanto só cães. Cães. Gatos ainda não. Mas no da Poliana foram feitos em gatos. E os gatos responderam melhor do que os cães. Talvez porque eles sejam um pouquinho mais agressivos, né? Coisas de espécie, a gente não sabe explicar. Espécie, porque, assim, na verdade, a gente começou a se adaptar em questão da aplicação, da forma. Porque não é todo gato que você pode entrar na frente, né? Ele é uma espécie que você tem que ter um certo tipo de cuidado na forma que você vai conduzir com ele. Então, teve gatos que era mais fácil do que os cães da gente fazer a aplicação. Vamos aproveitar. Professora, você desenvolve um projeto que é belíssimo na Universidade Paranaense, que é esse projeto de castração, né? Que ele tem uma repercussão assim dentro da sociedade imenso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, quem está em casa e que tem um animalzinho e que precisa fazer a castração, ele pode vir até o projeto? Ou, por exemplo, as pessoas, os prefeitos de municípios que têm bastante cachorros de rua, enfim, como que acontece essa interação, né, junto com o Hospital Veterinário para o desenvolvimento do projeto? Isso, o projeto de castração, ele tem um público-alvo. O público-alvo é a população carente. Ótimo. Né, que não tem condições de pagar uma castração numa clínica veterinária, e ele tem que comprovar a carência no projeto, não basta declarar carente. Ele tem que ter Bolsa Família ou tarifa social de energia elétrica para poder se encaixar no perfil do projeto. E também nós fazemos esse serviço junto a algumas prefeituras. A prefeitura tem os animais de rua, quer castrar, porque inclusive foi aprovada, né, a lei de castração, agora é praticamente obrigatório. Então, ele pode nos procurar que nós podemos fazer as castrações. No caso das prefeituras, eles contribuem, tem um custo. Né? Ótimo. Porque existem verbas do Ministério da Saúde, porque o projeto de castração, ele tem várias utilidades públicas. Uma delas é diminuir a propagação de enfermidades transmitidas dos animais para o homem e do homem para os animais, que são as chamadas zoonoses. Então, o Ministério da Saúde, ele tem verbas para controle de zoonose, e entre esse controle está o projeto de castração. Até no ano passado, nós atendemos a Prefeitura de Maria Helena, porque a promotora de Maria Helena, não sei se era promotora ou promotor, solicitou à Prefeitura que castrasse os animais de rua. Né? Que isso é um serviço realmente do Ministério Público. E o prefeito, então, se viu pressionado e teve que
castrar os animais de rua, né, por meio da médica veterinária que trabalha na prefeitura. Então nós castramos alguns animais de Maria Helena. Ela já entrou em contato comigo já para castrarmos este ano também. Então nós fazemos um projeto realmente muito bonito de saúde pública e que também ajuda a comunidade. E para mim também eu acho bastante importante para os alunos do curso de medicina veterinária. Esse ano nós tivemos uma inscrição recorde de estudantes que participam do projeto. Infelizmente nós tivemos que selecionar, porque não dá para incluir todos, e o depoimento deles é que eles aprendem muito. Com certeza. Nosso programa está chegando ao fim e eu agradeço imensamente a participação de vocês. Belíssimo trabalho, né, dissertação muito bonita que você apresentou para o programa de Ciência Animal. Obrigada. Professora, é uma honra ter aqui conosco. Realmente sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. A você que está em casa, se você tem interesse no projeto de castração ou mesmo interesse nos projetos de pesquisa da universidade, entre em contato com o Hospital Veterinário e saiba um pouquinho mais sobre eles. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima semana.